Pessoal, boa tarde. Esse que vos fala é Tyler Durden, do Círculo Vazio Atualidades. Essa postagem aqui também, e esse videolog vai para o Círculo Vazio Consultor Jurídico também. Vamos fazer uma rapidinha do cenário político do Brasil, sem adentrarmos muito nos meandros, nos milindres e no contexto essencial, vital, né? Inconsciente, digamos até, do corpo, do corpo, mente, estrutura da nação brasileira, que está literalmente na UTI. Já passou da CTI para UTI, não está na época da extrema-unção ainda, mas os carros que vão levar o corpo irão revivê-lo, irão ainda torná-lo claramente o que sempre foi, um grande zumbi. Não do zumbi dos Palmares, infelizmente, mas um zumbi no sentido de algo sem consciência, ou com consciência muito mitigada, de 3 a 4 itens por 5, 6 minutos, consciência recente, apenas vislumbrando a necessidade de sobrevivência, ou a de criatividade, novidade, né, ou de emoção momentânea. Esse corpo que já estará sem vida será ressuscitado, completamente automatizado. Será um híbrido de tecnologia, inteligência artificial, de automação, um híbrido de controle mental e controle político, cultural, religioso e controle de forças bélicas. Esse será o corpo e estrutura da nação brasileira, se continuarmos agindo não como nação, não como comunidade, não como sociedade, não como iguais. Iguais não são no sentido formal, perante a lei, no sentido material, independente das desigualdades e as aplicações de políticas, de ações, de atividades, de comportamentos ou de movimentos para equilibrar as desigualdades, ou aplicações de padrões, publicidade, propaganda, marketing, programação linguística, hipnose, para equilibrar mentalmente, inconscientemente, introjetar nas pessoas a necessidade de equilibrar as desigualdades para que todos possam fruir de direitos, além da parte legal de inclinação e possibilidade de modulação dessas políticas públicas para fazer diminuir as desigualdades do desnivelamento. Independente de todas essas circunstâncias, se nós não começarmos a pensar que nós podemos fazer mais do que nós fazemos hoje, nós podemos ser mais do que nós somos hoje. Nós não conseguimos sermos nem nós, não conseguimos controlar nem nosso próprio corpo. Nós precisamos nos conhecer o nosso inconsciente, conhecer como ele funciona, conhecer os processos dedutivos, os processos silogísticos, os processos ainda retóricos, conhecer os processos criativos, conhecer os processos indutivos, ilativos, dialéticos, conhecer a consciente e o inconsciente, conhecer nossas crenças limitantes, advindas de sentimentos e sensações que passaram pelos nossos canais, olfato, paladar, tato, visão e audição, chegaram nas amigdaloide antes de ir para o hipocampo, e ali há uma valoração, há uma adjetivação, uma substanciação também da sensação, do sentimento. Quando vai para o hipocampo, ali será verificado, analisado e julgado se pode se tornar um sentimento de médio e longo prazo e qual ação roteirizada, rotinada para tomar em situação daquilo. Depois vai para o consciente, depois vai para o córtex sensorial e o córtex frontal, onde ali é decidido.
Veja que só a gente ter um pouco de conhecimento do meta-humano, de como nós funcionamos, já ajuda a gente a funcionar melhor. Se a gente tem conhecimento de como nós funcionamos e como funciona a sociedade, o que realmente a gente quer, o que a gente pode fazer, independente de qualquer circunstância, de qualquer regime, qualquer planejamento prévio que haja, real ou imaginário, nós estaremos no poder das nossas vidas. Nós estaremos no poder da nossa plenitude, do nosso desenvolvimento, da nossa expansão, da nossa transcendência, da nossa evolução e de todos os vetores megalíticos necessários para essa exponenciação e a criação de um grande corpo, não um corpo de um zumbi, mas um corpo principalmente com uma mente muito atuante, que da mente gerará o resto do corpo e gerará ação, gerará empreendimento e gerará tudo o que há, independente de planos que ordens econômicas, políticas, nacionais, internacionais, grupos, movimentos com grande estruturação, organização e administração, formais ou informais, que têm poderes políticos, econômicos, culturais, sociais, bélicos, armamentistas, fisiológicos, ritualísticos e religiosos, independente do que eles planejem pra gente. A bola está sempre nas nossas mãos. A atitude sempre depende da gente. Bem, já falei bastante sobre isso. Vamos falar então das notícias sem adentrar bem no mérito mesmo. Já acabei adentrando, como sempre, tergiversando sobre os conteúdos, né? O ministro do Estado ministro de Estado da Justiça e da Segurança Pública, o excelentíssimo Dr. Sérgio Moro, ex-juiz federal, acabou pedindo demissão do seu cargo após Bolsonaro, o presidente Jair Bolsonaro, publicar um ato no Diário Oficial de Justiça exonerando o diretor-geral da Polícia Federal, sem anuência, sem um ajuste prévio, sem o conhecimento, sem o acordo do excelentíssimo senhor ministro de Estado da Justiça e da Segurança Pública, Dr. Sérgio Moro. Isso gerou um tremendo desgaste entre os dois. Já vinha ocorrendo em tese um desgaste, né, por, digamos, uma interferência na competência de alguém que foi nomeado pelo presidente dentro de alguns dos seus ministérios, que são pastas mais técnicas, onde foram colocadas pessoas mais técnicas, embora politizadas também, do que não só pessoas das Forças Armadas. E assim como ocorreu com Mandetta, por diferenças de visão, só que dessa vez de uma forma muito mais grave, o ministro Sérgio Moro pediu demissão. Mandetta, segundo o presidente, saiu num distrato, numa separação consensual, mas na verdade o presidente o demitiu, né, ou pressionou tanto que acabou demitindo. No caso do ministro de Estado da Justiça e da Segurança Pública, Sérgio Moro, esse pediu demissão diretamente, pela pressão e pela o recrudescimento completo e a avocação de todas as suas delegações, atribuições e competências. Se tornaria praticamente um funcionário simples, nem mesmo funcionário simples, executor de ordens. Estaria apenas figurando ali no ministério como partidário do governo de Bolsonaro, prestando sua imagem e os valores que a ela são atribuídos pela população à imagem de Bolsonaro, agregando para que mantesse uma governabilidade, uma governança e o mantesse como chefe de Estado sem um impeachment direto pela Câmara ou ainda indireto no Tribunal Penal Internacional, ou até nas investigações que já ocorrem e vão ocorrer ainda mais no âmbito da Polícia Federal da Poderia Geral da República, perante o Supremo Tribunal Federal, em frente ao presidente Jair Bolsonaro e seus filhos senadores e deputados ou vereadores
envolvendo com milícia e com fake news. Aí você vê que no Brasil, para ser bem claro, as seguintes circunstâncias estão evidenciando o que ocorre, o que está ocorrendo. Um governo militar já está instaurado, ele já existe, já controla o país. É o braço armado e amigo da sociedade brasileira. Não sou contra nem a favor, embora acredito que tenha grandes circunstâncias positivas no militarismo e até mesmo dentro de um governo militar, uma população conforme, contingenciada, evidenciada e principalmente marginalizada e periférica como a brasileira, em questões cívicas e de cidadania. Parece bem claro isso. Mas a tomada do poder pelos militares ela vem ocorrendo paulatinamente. Após a grande ascensão do governo petista, um governo, digamos, socialista em tese, mas nem o governo de FHC em si era um governo capitalista. Diziam que era um neocapitalismo, um capitalismo social. Na verdade era um governo até mais para a esquerda também. Só que para um crescimento vertical, não um crescimento horizontal. Após isso, o governo com viés um pouco mais, com práticas mais socialistas e comunistas, um governo de esquerda tomou o país democraticamente, digamos assim, e de modo horizontal tentou forçar o crescimento econômico através da distribuição de riquezas, de terras, de rendas do governo, de empregos, de colocação em mercados informais, para achatamento do povo brasileiro, digamos assim, deixando as pessoas deixando as classes menos abastecidas, menos favorecidas, consideradas classes E, D, C e suas outras subdivisões, com uma grande classe B, para depois buscarem o crescimento real, cultural, educacional, político, científico, pleno emprego, junto com as indústrias de base do Brasil, mesmo sabendo da soberania mitigada e interdependência. O problema é que nessa história existem os grupos opositores, que têm os seus próprios interesses, que são os grupos dos verdadeiros latifúndios políticos e econômicos, que sabem também que as forças externas estão vindo para neocolonizar o Brasil, que já estão fazendo, da parte mais social da China, digamos assim, que não deixa de ser capitalista também, quer voltar a ter o seu império de séculos e séculos, e dos Estados Unidos e Inglaterra, uma parte da Europa e das grandes famílias, das 12, 13 grandes famílias, que são donas das maiores corporações em rodos, que detêm as maiores empresas, praticamente, que têm valores na bolsa, tem os principais valores na bolsa, né, as mais bem cotadas, para neocolonizar o Brasil, um país cheio de insumos, de produtos, de matérias-primas, de novas tecnologias, pré-sal, eu diga, de grandes mentes capacitadas, um bom mercado consumidor e muitas terras, um ambiente perfeito para ser neocolonizado por uma estrutura única, mental, política, jurídica, aduaneira, fiscal, contábil, vindo de cima para baixo, com um governo que unifica as pessoas, com alguns partidos que façam alguns lobbies empresariais de indústria de base ou de alguma indústria de tecnologia de serviços, com algumas pessoas altamente capacitadas em milhas de produção, sendo coordenadas por os grandes e poucos empresários que sobrarão, de grandes famílias brasileiras, que cortarão os intermediários, a burocracia, a parte política, a parte ideológica, e farão ganhar com a sua marca através da qualificação dos outros, apenas coordenando, gestando, ensinando os outros como que foi o capitalismo até hoje, que eles fizeram para que façam para eles, ganhando no mercado financeiro,
com essa parte política que fará lobby para as pessoas e terão um poder político em tese, como um poder de uma rainha, e o governo militar, que será o único que terá o poder político mesmo, real, poder do controle mental, um poder econômico, um poder cultural, um poder bélico. Subordinado, interdependente às forças econômicas e políticas que sobrevierem nessa nova ordem mundial. Essa é a minha visão. Já fui bem além do que teria que falar, né? Mas então há uma briga, né, digamos assim, em tese, para ver quem será a face política empresarial do Estado brasileiro. Aí você vê o PSDB, aí você vê o PT e seus aliados, você vê o pessoal do Centrão, você vê o governo Bolsonaro. Aí é uma coisa bem interessante, pois ele busca, ele viu a situação, ele vislumbra a situação que esse segundo lugar está vago, mas ele foi colocado como um boi de piranha, entre aspas. Já passou por checkmates, já passou por forcas no seu pescoço. E para a administração militar, ser quem for mais eficiente, eficaz e efetivo que leve. Porque eles, de uma forma ou de outra, vão chegar ao desiderato deles, ao objetivo deles. Seja agora uma intervenção no estado de defesa, no estado de sítio, seja com impeachment, seja mais tarde umas eleições com um desses grupos aí. De uma forma ou de outra, eles estarão comandando tudo por trás. Ou até mais pela frente. O governo do Jair Messias Bolsonaro, juntamente com os governadores de outros estados, os lobbies políticos diversos, de centro, direita, esquerda, entre as que quiserem ver dessa forma, outros diversos partidos políticos, que têm, digamos, ideologias diferentes, mas são apenas questões de poder, de manejo do poder e de quem está legitimando o poder. Mas a ideologia será muito parecida, pequenas modificações ou distanciações, mais nada. Ele tenta se manter, impedir um impeachment pela Câmara, impedir um impeachment pelo Senado, com a perda do cargo através de uma condenação judicial por trânsito julgado, impedir também pelo Tribunal Penal de Haia, impedir maior desgaste público da sua imagem, impedir um isolamento que vem ocorrendo através dos ministros técnicos ficando longe dele, pois esses ministros técnicos também estavam ganhando muita conotação política e poder político para, através dele, encerrarem também a carreira política dele no executivo de seus filhos. Claro que o exército não vai deixar ele também desalentado, ele vai ser incorporado a alguma das funções, alguma das milícias ou alguma circunstância onde ele vai ficar bem também, digamos assim, financeiramente, né? Mas sua carreira política estará extinta ou estará bastante defasada apenas pelo legislativo e olhe lá, talvez, né? Então seu interesse é manter-se no poder, manter a sua carreira no executivo, manter a carreira dos seus filhos, né? Em lobby diverso desses outros grupos econômicos, políticos e midiáticos que detêm a Rede Globo Rede Globo e algumas outras redes, que têm planos para que sejam ou as grandes empresas dominantes, concessionárias, autorizatárias ou permissionárias, né, ou por agências reguladoras, e com seus respectivos empresários, que sejam os dominantes ali do cenário político, versão 2, abaixo, não da ditadura, mas abaixo do governo militar. E estão buscando de todas as formas, já pensando na eleição de 2022, tirar, né, o governo de Jair Bolsonaro, ele e os seus filhos, ele e sua família, conseguiram afastá-lo da representação militar, conseguir criar novos protagonistas para conseguirem, na eleição, ficarem no segundo escalão de poder interno do Brasil. O Brasil terá 3 escalões: o poder interno, segundo escalão, o poder interno, primeiro escalão, e o poder geral,
que vem de fora. Hoje já tem, digamos assim, por questões cambiais, por questões de política monetária, política creditícia, questões de endividamento e questões também econômicas. Só que esse poder vai ser muito mais claro, muito mais direto e muito mais afrontante a todo tipo de soberania mitigada que já temos hoje. Então, o que eu tenho a dizer realmente sobre a saída do Sérgio Moro é simples. Ele não vai ficar nesse barco, cedendo a sua imagem para garantir o desenvolvimento, a evolução, a experiência, a manutenção do poder da família e de Jair Bolsonaro até para as próximas eleições, conjugado com o exército. Para ele não interessa. Para ele interessa, conforme a viés política dele, né, situações que talvez lhe tenham sido oferecidas em articulações com outros grupos que pretendem ter esse poder político, mesmo que de segundo escalão, de cargos, empregos, funções, ou de atribuições, conjuntamente o governo militar. Então, ou seja, é uma briga para quem vai ocupar o segundo escalão. O segundo escalão, poder interno da política da republiqueta, com todo o respeito do Brasil, democrática, social e cidadã, né? Para quem vai ocupar esse posto apenas. Então é tudo uma questão de viés política. A questão do coronavírus, ela fica, e da disseminação do vírus, ela fica até, por incrível que pareça, nos bastidores. Por mais que já falamos que com certeza, né, com muito próximo de certeza, um vírus mutante de tal grau de dispersão e tal grau de potencial exponenciação, a sua dispersão, de afetar os seres humanos, e tal facilidade e tal força e agravamento nos sistemas, órgãos, aparelhos, principalmente circulatório e respiratório, junto com comorbidades, é algo pré-fabricado, é algo híbrido, é algo feito com interesses internacionais, daqueles que realmente serão e já são em parte os donos do Brasil. E os grupos aqui se amoldam a situação, brigam para ver quem vai ficar melhor no poder, quem vai unificar e quem vai ficar melhor no poder junto dos militares. É simplesmente isso, né? Tanto que as notícias de coronavírus nós passamos apenas as notícias, nós temos que passar como falar sobre substâncias para que as pessoas tirem suas próprias conclusões, próprio pensamento. Esse aqui é o meu pensamento, a minha opinião, pode estar completamente errado, né? Mas todos aqueles que defendem, todos aqueles que estão a favor, digamos, do Bolsonaro e de suas políticas, também, na verdade ali não tem, por incrível que pareça, não tem muito a ver com o coronavírus, porque a política dele de saída metódica, gradual e seletiva do isolamento, da quarentena, né, da segregação, do confinamento, mesmo sem ter uma população unificada com diretriz para isso, embora já pensou em montar uma cama de gestão da crise para evitar a judicialização de questões e politização delas e garantir um determinismo nas atitudes, nos controles, nas ações, nos combates, sem a necessidade de um estado de defesa, um estado de sítio, uma intervenção federal, para que sua carreira política se catapulte, se mantenha no poder e tenha mais tempo e possa ser escolhido pelos militares mais tarde, e até mesmo daí um governo militar já entrando de uma forma mais forte para essa união, seria também algo extremamente útil para o país, pois acredito que conseguiria, em tese, manter o nível de exponenciação do vírus, sua segregação, nível, em tese, do menor prognóstico de mortes, diminuir o déficit público e o déficit privado, mantendo cargos, empregos, funções, atividades no mundo e as pessoas trabalhando, e a economia
tentando ser retomada nos próximos anos. Da mesma forma que o isolamento em si, a manutenção dele só das atividades emergenciais e de utilidade pública e interesse público também seria interessante para um povo desunido sem alguma intervenção mais forte, ou sem uma unificação mais forte ou um controle mais forte. Por mais que sejam feitos os controles mentais de propaganda, de ideologia e de publicidade, por todas essas disparidades, esses interesses diversos, não há o interesse em si de uma unificação, pelo menos, né, ou dos requisitos necessários para uma unificação de um pensamento ou de uma rotina de comportamento inconsciente geral da nossa sociedade. É interessante que ela esteja extremamente dispersa, extremamente distraída, desconcentrada, extremamente pouco consciente, atuando reativamente, atuando com suas crenças limitantes e em busca apenas da sua sobrevivência. Que aí fica muito mais fácil para todos esses grupos decidirem quem será o segundo e, obviamente, o primeiro, o regime militar e os militares na administração completa e na chefia do Estado, dependente daí, ou uma pequena interdependência, soberania completamente arruinada, não vou falar nem mitigada, completamente obnubilada, obliterada por forças externas, agências, entidades, holdings, famílias, grupos religiosos, políticos externos. Agora pense por si só comentando as notícias. Então, o governo Jair Bolsonaro agora já se encontra bastante isolado, se encontra ainda com todas essas investigações pendentes, se encontra com um bom desgaste, um desgaste bem razoável, e o que vai fazer com que ele se mantenha ou não vai ser o seu plano de contingenciamento e reintegração para a economia e volta às atividades e saída parcial do isolamento. Se der certo, se começar dando certo, não houver aumento um aumento significativo no número de infecções, de contaminações ou de mortes, provavelmente será escolhido, isso teria uma carreira política e será escolhido para estar junto da administração militar. Se não, outros governos estaduais e municipais vão tentar sabotar, com certeza também. E outras mídias também pelos seus próprios interesses. Provavelmente acabará sofrendo impeachment, um afastamento, depois um impeachment, o governo militar assumirá, terá se chamado novas eleições, pois são antes de 2 anos ainda, e um desses outros grupos aí, favoráveis com o Nova de Globo, assumirá o poder em tese. É isso que eu tinha para falar para vocês, por enquanto. Daqui a pouco eu volto com mais enxertos assertivos e informações. Um grande abraço e fiquem na paz!